TV Menorá apresenta Curso de Teclado. Olá, nessa aula agora de número 9 do módulo 2 das aulas de teclado da TV Menorá, a gente vai estar trabalhando aqui mais a questão de ritmos, arpejos, né? Que são formas de acompanhamento dos louvores, das músicas dos louvores. Bom, antes da gente partir para a parte prática, né? E teórica ao mesmo tempo, porque a gente vai aprofundar um pouquinho também nas notações, né? De rítmicas, a gente vai ver algumas, né? Então a gente vai também falar de alguns conceitos, relembrar alguns conceitos, tratar algumas notações novas aqui. É importante falar que a partir desse momento a gente já chegou no estágio desse módulo 2 no qual todos aqueles temas que foram falados lá na primeira aula, o que nós iríamos abordar, já foi tratado. Porém, a gente foi numa camada suficiente ali, mas ainda rasa, né? Mas já dá para você fazer muita coisa com o que já foi visto. Por outro lado, você vai ver que assim, hoje a gente vai trazer alguns ritmos e alguns arpejos diferentes e vai ter algumas aulas sobre outros temas e mais para frente um pouquinho a gente vai voltar a falar de ritmos e arpejos, provavelmente mais com alguns ritmos específicos, como por exemplo bossa nova, né? Tem alguns louvores que tem esse ritmo mais de bossa nova. É um dos exemplos assim, que a gente poderia dar. A gente talvez consiga trabalhar ainda com algum outro ritmo também, né? Então vamos primeiramente aqui pegar uns ritmos um pouco mais básicos, mas trabalhar um pouco com aquela questão de ensaiar mão esquerda, direita, aquele balanceamento em relação à coordenação motora. Isso aí é só com ensaio mesmo, e não adianta a gente chegar hoje aqui já vendo uma bossa nova, um ritmo, um baião, algum ritmo um pouco diferenciado, se antes a gente não dominar bem o ritmo padrão, né? Que é aquele acompanhamento mais básico, porém um pouco mais do que o que a gente viu até o momento, né? Que é um ritmo que deixa a música mais interessante. Bom, vamos então primeiro relembrar alguns temas aqui que a gente já conversou em aulas anteriores, mas de repente pode ter esquecido, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, que a letra C, nesse caso aqui no contexto dentro aqui, né? Não fora, né? Não estou falando de cifras agora, a gente está falando de tempo, de ritmo. A letra C é a mesma coisa que a gente falar que é 4x4. Não sei se vocês recordam o que significa isso. A questão do 4x4 significa que tem que ter 4 tempos dentro de um único compasso, né? Então, isso significa que se a gente tiver 4 notas aqui, 4 acordes de um tempo cada, vai completar certinho um compasso de 4x4, né? E a letra C também representa isso. Na prática, o que isso significa? Significa que a gente, por exemplo, se fôssemos pegar o acorde de Dó, que a gente faria 1, 2, 3, 4, ok? Lembrando que, perceba que na mão esquerda eu fiz uma coisa, toquei a nota fundamental, que é o primeiro grau, e mantive os 4 tempos, e na mão direita eu toquei um tempo cada. Eu poderia ter feito o quê? 2 tempos cada, aqui ó, 1, 2, 3, 4. Aqui ficou 2 tempos, inclusive juntinhos aqui, tanto a mão esquerda quanto a direita, no mesmo tempo aqui. Agora eu poderia segurar a mão esquerda por 4 tempos e a mão direita fazer 2. 1, 2, 3, 4, ok? Então exige um pouquinho mais de coordenação motora as aulas de hoje, porque a tendência nossa é as duas mãos fazer a mesma coisa. Mas a gente vai ter que trabalhar nisso para você soltar um pouco, né? Desvincular um pouco uma mão da outra. Então a gente precisa tratar então desse conceito que a gente revisou agora, também lembrando das claves, né? A gente tem a clave de Sol, que normalmente representa a mão direita, que a mão direita vai executar, a clave de Fá, que normalmente representa o que a mão esquerda vai executar. E aí, a gente, ao invés de ficar sempre trabalhando com a pauta, no que se refere a ritmo, independe do acorde que você vai tocar, o ritmo é o mesmo. Então, por conta disso, a gente, para, enfim, ser mais prático,
trabalha com essa notação, tá? É uma notação que você vai encontrar se você for procurar materiais complementares de música, de ritmo, etc. Você vai encontrar em vários outros lugares, livros, etc., didáticos de música. Essa notação aqui, né? Ou seja, a gente esqueceu as linhas, porque aí tanto faz qual acorde vai ser tocado, ele vai respeitar esse padrão rítmico. Então, por exemplo, aqui a gente está dizendo que vai tocar 4 tempos, né? Na mão direita, perdão. E na esquerda tem uma coisinha diferente aqui, ó. Importante a gente revisar, então, também a questão do quanto tempo vale cada símbolo, né? Eu acabei esquecendo de colocar, mas vou complementar aqui também o meio tempo. Eu vou colocar aqui do lado por conta do espaço aqui, né? Porque eu parei ali num tempo, acabei esquecendo de colocar o meio tempo. Meio tempo que faltou aqui, porque a gente utiliza ele aqui, né? Por isso que é importante a gente explicar. Então, lembrando que cada símbolo ali ele denota uma quantidade de tempos no compasso, ó. Esse aqui significa que a nota vai ser tocada 4 tempos, né? Você vai segurar ela 1, 2, 3, 4, como nós estávamos fazendo antes com a mão esquerda, 4 tempos. Quando você tem uma bola aberta com uma haste, é 2 tempos, né? 1, 2, 3, 4, 2 tempos. Quando a gente tem a bolinha fechada com uma haste, 1, 2, 3, 4, um tempo cada vez. E aqui é meio tempo, né? 1, 2, 3, 4. E aqui é um ponto importante que eu queria explicar, que fica difícil a gente contar isso e tentar imaginar aquele meio tempo ali no meio do caminho. Veja, ó, 1, 2, 3, 4. Tipo, parece óbvio, mas confunde um pouco. Por isso que a gente pega e criou um subterfúgio aqui, que é a letra E, né? Na verdade, é uma forma de dizer assim, ao invés de a gente falar 1, 2, 3, 4, a gente emenda. A gente está falando que está dizendo o tempo 1, E, o tempo 2, E, o tempo 3. E com isso a gente ganha uma flexibilidade para contar também esses camaradas aqui, que é a colcheia, que representa meio tempo, né? Então aqui, inclusive em termos de nomenclatura, esse cara aqui chama-se breve, mínima, semínima e colcheia, ok? Então a gente tem aqui essa notação, né? E a gente precisa desse complemento do E para ficar mais fácil a contagem, né? No caso aqui da mão direita, não tem muita diferença a gente usar o E ou não, porque a gente está fazendo um tempo cada, ó. 1, 2, 3, 4, ficou igual. Agora, se a gente falar 1E, 2E, 3E, 4, não muda nada, ó. 1E, 2E, 3E, 4E, ficou parecido. Agora, se a gente pegar isso que está representado aqui, como que a gente vai executar isso, né? Sem ter o E fica quase impossível, assim, num primeiro momento, até que você pegue o hábito, de você conseguir fazer essa contagem e executar isso na mão esquerda, né? Então, a gente utiliza o E. Outra coisa importante de falar, que a gente não pode esquecer antes da gente executar na prática ali também, dessa questão do ponto. Não sei se vocês se recordam que o ponto significa o quê? Mais a metade do tempo anterior, né? Se aqui vale 4 e a gente coloca um ponto nesse cara, ele vai valer 6. Isso é bem incomum, porque normalmente, como eu falei, como dentro de um único compasso, quando é 4x4, no máximo cabe 4 tempos, dificilmente você vai ver uma nota desta daqui com um ponto do lado. Às vezes acontece, mas aí é um compasso diferenciado em músicas mais avançadas. Agora, você pega assim, é mais comum encontrar no 2 e no 1. Quando você pega o 2 aqui, ó, o 2 tempos mais o ponto vira 3 tempos, né? Por quê? 2 tempos mais a metade desses 2 tempos aqui. Metade de 2 é 1, então o total disso significa que você vai ficar 3 tempos. Então a gente tem aqui como exemplificar, por exemplo, só para ficar mais claro, aqui em cima, ó, vamos supor que a gente fosse tocar aqui a nota Dó e fazer 3 tempos e depois tocar um tempo dela para encerrar o compasso,
totalizando, ó, veja que são 3 tempos mais um tempo, totalizando 4 tempos, que é exatamente o tempo do compasso, 4 por 4 ali. Então a gente tem a seguinte situação. Vamos segurar 3 tempos e depois tocar um tempo. Veja só aqui no teclado. 1, 2, 3, 4. Né? Se a gente se habituar à contagem com E, ficaria 1E, 2E, 3E, 4E. Né? Ok, então assim, outro exemplo, que é um pouco mais complexo, mas a lógica é a mesma. Você pode ter um ponto seguido de outro, mas sempre lembrando que cada ponto significa metade do tempo do anterior. Veja, se aqui nós temos 3 tempos, aqui nós temos 3 tempos e meio. Por quê? Aqui são 2, primeiro ponto significa metade de 2, que é 1, somando 2 com este 1 dá 3 tempos. Se esse ponto significa um tempo, então esse segundo ponto aqui significa meio tempo. Por quê? Porque o ponto anterior é de um tempo, então o ponto próximo, o último aqui, é de metade desse um tempo, sendo meio tempo. Se você somar tudo, 2 mais 1 mais meio, 3 tempos e meio, ok? É o que está representado aqui em cima. Segurar isso aqui por 3 tempos e meio. E por último tem um meio tempo, né, que a gente vai executar aqui com a mão esquerda. Como isso vai ficar? Eu vou fazer só a mão esquerda agora. O importante é saber que assim, 1E, 2E, esses dois primeiros tempos. Por quê? 1, a gente está dizendo que aqui, meio, né? Cada um desses aqui vale meio tempo. Então, esse cara aqui, o 1 mais o E dá o tempo cheio, dá um tempo. O 2 mais o E dá um tempo. O 3 é metade de um tempo, o E é metade de um tempo, os dois juntos dá um tempo, assim por diante. Então a gente consegue ver que olha só quanto tempo tem aqui, ó. Vamos pegar aqui, nessa notação de contagem. 1E, um tempo. 2E, 2 tempos. 3E, 3 tempos. E o 4 sozinho sem o E, meio tempo. Porque nós temos aqui 3 tempos e meio. 1, mais 1, mais 1, mais meio. Então, totalizando aqui, 3 e meio. Tá? Eu vou apagar isso aqui para não ficar muito confuso agora, não misturar muito aqui a informação visual, não ficar poluída. Ok? E aqui tem esse E sozinho, que significa o outro restinho do meio tempo aqui que faltou para tocar no final. Bom, como nós vamos fazer agora para demonstrar? Mão esquerda, né? Eu vou me ater agora só ao Dó, independente do... E vamos lá. A mão esquerda vai executar o seguinte, ó. 1E, 2E, 3E, 4E... Opa, perdão, esse E tem que soltar e tocar de volta, né? 1E, 2E, 3E, 4E. Perfeito? Como a gente vai repetir, veja, vai ficar um ciclo. Esse símbolo, esqueci de falar antes, esse símbolo aqui é o símbolo de repetição. Toda vez que você vê 2 pontos no final do compasso, significa que você vai querer voltar e repetir. Normalmente, se a música desse uma sequência, você repetiria só uma vez. Como aqui a gente está representando uma notação rítmica, com esse símbolo de repetição, a gente está dizendo aqui para você repetir sempre a música inteira, esse padrão rítmico. Então vamos lá novamente, ó. 1E, 2E, 3E, 4E, 1E, 2E, 3E, 4E, 1E, 2E, 3E, 4E, 1. Entendeu? Agora vamos pegar a mão direita sozinha. 1E, 2E, 3E, 4E. 1E, 2E, 3E, 4E. Vamos lá? Esquerda de novo. 1E, 2... Oh, perdão. 1E, 2E, 3E, 4E. 1E, 2E, 3E, 4E. 1E, 2E, 3E, 4E. Então agora começa aquela questão da coordenação motora, né, com as duas mãos juntas. Vamos começar devagar. 1
2, E3, E4, E1, E2, E3, E4, E1, E2, E3, E4, E1, E2, E3, E4, E1. Exercício de repetição, né? Muita paciência, perseverança, e aí você vai aumentando o ritmo conforme você vai pegando segurança, né? 1, E2, E3, E4.